Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo aqui a videoaula para vocês dessa bolsinha aqui super fofa, linda demais para criança. É uma bolsinha infantil, a gente sabe que as meninas hoje em dia estão arrasando aí nos looks e nada melhor do que um acessório lindo desse daqui para compor aí o look da sua princesinha. Então eu vou estar mostrando aqui o passo a passo dessa bolsinha completa, tá? Tanto a bolsinha quanto a aplicação. Então eu espero do fundo do coração que vocês gostem. Aqui, ó, eu fiz essa alça maravilhosa. Olha só que alça mais linda. Eu ensino vocês a fazer essa alça também. E aqui, ó, eu coloquei um fecho de imã imantado, mas se você não tiver, não precisa colocar, ou então você pode colocar um botão aqui bem fofurento para ficar bem linda aí a sua bolsinha, tá bom? Vou passar para vocês também aqui a medida dessa bolsinha. Então eu vou medir ela. Aqui, ó, ela dá 19 centímetros na largura e na altura vai ser uma medida diferente porque aqui não tem esse acabamento, né? Então eu vou medir aqui com vocês. Deu 17,5, tá? De altura. Essa bolsinha aqui, ela sem as aplicações, ela ficou com um total de 80 gramas. E quando eu fiz a aplicação, eu pesei novamente e ela pesou 85 gramas. Ou seja, essas duas florzinhas e essas duas folhinhas aqui com o fio duplo pesou 5 gramas, né? Então é bem econômica, com menos de 100 gramas você consegue tranquilamente fazer essa peça. Eu espero do fundo do coração que vocês gostem. Se gostar, deixe seu joinha pra mim. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E vamos lá à nossa lista de material. Boa aula para todos nós. Para fazer essa bolsinha, eu vou estar usando aqui o barbante na cor azul bebê, numeração 6. E para trabalhar esse fio, eu vou estar usando aqui a agulha 3,75, mas você pode estar usando aí a agulha da sua preferência. Para fazer a florzinha, eu vou estar usando aqui o fio Anne e eu vou usar 2 fios. Então, eu vou pegar aqui um cabo daqui de dentro e o outro da parte de fora para trabalhar com ele duplo. Essa cor aqui é a cor pitaia. Para florzinha, eu também vou usar aqui 2 pérolas, porque eu vou fazer 2 florzinhas. E para as folhinhas, eu vou estar usando esse verde aqui também, que é a Anne, mas eu não tenho mais a numeração para passar para vocês. Para trabalhar esse fio, eu vou estar usando aqui a agulha 2,5, porque eu vou trabalhar com ele duplo. Vou usar também, para fazer a colagem dessas florzinhas e da folha, vou usar a cola líquida de silicone, tesoura para arremate e também vou usar aqui um imã imantado. Mas se você não tiver o imã, você pode substituir por um botão, ou se não quiser colocar nada, não precisa, porque o espaço é bem pequeno, então não tem necessidade. Mas se você quiser agregar valor na sua peça, você pode estar usando aí ou um botão ou então o imã imantado. Então vamos lá à nossa videoaula. Para iniciar o nosso trabalho, eu vou iniciar com o anel mágico. Se você não quiser ou não gosta de fazer o anel mágico, você pode iniciar aí com 4 ou 5 correntes, que também vai dar certo. Aqui eu cruzei aqui o meu fio aqui por cima do dedo. Coloco aqui a minha agulha por baixo do fio que tá por baixo e busco o fio que tá por cima. Dou uma leve torcida aqui para buscar o fio que vem do novelo e fazer aqui uma corrente. A partir deste momento, eu já posso tirar aqui ele do dedo. Já vamos trabalhar aqui dentro do nosso anel. Aqui eu vou subir mais 2 correntes. Então, eu tenho 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Venho aqui dentro do meu anel e aqui dentro eu vou colocar mais 13 pontos altos. Somando com as 3 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, eu vou ficar com 14 pontos altos. Então, aqui eu já coloquei 3, 4 e vou colocar mais 10 pontos aqui para totalizar os 14 e já volto com vocês. Já coloquei aqui os 14 pontos altos e agora eu vou puxar esse fio aqui, ó, que ficou solto. Vou puxar para fechar o nosso anel mágico. Então, ficou dessa forma. Gente, anel mágico, a gente precisa arrematar ele. Eu vou arrematar aqui junto com vocês daqui a pouco, porque se você não arremata, ele vai desmanchar, tá? Eu já perdi uma bolsa quando eu era iniciante no crochê. Eu fiz e simplesmente cortei e desmanchou tudo, gente. Era uma bolsa linda e eu perdi ela. Então, arremata aí, bem arrematado. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Mas, pra fazer o fechamento dessa carreira, eu quero mostrar uma forma pra você. Essa daqui já tá pronta, né? Claro. Sem os acabamentos, mas o básico dela já está pronto. E ela ficou dessa forma. Se você observar, você vai ver que não tem marcação onde a gente sobe carreira, onde a gente finaliza carreira, não vai ter. Olha só. De um lado e do outro, você não consegue perceber aonde é que tem
o fechamento de carreira. E é dessa forma aqui que eu quero mostrar pra vocês, pra ficar um acabamento bem perfeito, já que é uma bolsa, né? E eu gosto sempre de usar esse acabamento pra bolsa, pra suplar. Eu gosto de usar esse tipo de fechamento de carreira. Então, é isso que eu quero passar pra você. Se você não quer dessa forma, quer subir as 3 correntinhas, ou quer subir com um ponto baixo e um ponto de corrente, não tem problema. Mas eu quero passar pra vocês a forma que eu tô usando pra fazer essa bolsa, tá bom? Então, aqui, ó, a gente já puxou aqui, né, pra fechar o anel. Aqui eu vou alongar aqui essa alcinha. A princípio, pode parecer que é um pouco complicadinho, mas eu vou mostrar pra vocês com o marcador. Vocês não precisam, tá? Mas eu vou mostrar com o marcador que vai ficar mais fácil pra você visualizar. Então, eu vou puxar um zoom aqui na câmera pra ficar melhor. Prontinho, gente. Então, aqui eu alonguei essa alcinha, né? E aqui, olha só pra você ver. Aqui eu tenho 3 correntinhas que eu subi pra dar a altura de um ponto alto. Lembra que quando a gente fechou... Aliás, quando a gente iniciou o anel mágico, eu não fiz aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto? Pois é, são essas 3 correntinhas. Aqui, 1, 2 e 3. Bem aqui, ó, essa cabecinha aqui é exatamente a cabecinha do ponto alto, que eu fiz, o primeiro ponto alto que eu fiz. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto, esse aqui são as 3 correntes, esse aqui é o ponto alto, que eu iniciei colocando no círculo mágico. E aqui, ó, é a cabecinha dele. Essas 2 alcinhas aqui, ó. São nessas alcinhas aqui que a gente vai trabalhar. Então, o que que eu faço? Aqui, o meu fio aqui, ó, já tá alongada essa alcinha. Eu vou introduzir aqui a minha agulha de trás pra frente, aqui em cima da cabecinha desse ponto. Vou buscar aqui a minha alcinha e vou levar lá pra trás. Observa agora, deixa eu colocar isso aqui pra frente. Observa aqui, ó, que quando eu puxo, olha só, fica uma alcinha. Olha só, deixa eu fazer novamente aqui pra você ver. Olha, aqui, ó, eu vou introduzir novamente. Olha, e vou buscar aqui. Olha aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Olha, não fiquei com a alcinha aqui? É só eu ajustar aqui agora um pouquinho. E você vai observar que ficou uma alcinha. É bem essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha, ela vai simbolizar agora a cabecinha dessas 3 correntinhas. Então, ficou aqui uma alcinha. Eu vou até colocar aqui esse marcador aqui, ó, pra ficar bem mais fácil pra você visualizar. Então, vai ficar assim, dessa forma. Aqui eu ajusto aqui um pouquinho. Ajusto assim, ó. E aqui... eu deixo essa argolinha uma altura que dê pra mim vir aqui na frente, novamente, no mesmo lugar da onde ela tá saindo, e buscar o meu fio pra fazer um ponto baixo. Olha só. Então, essa daqui, ó, ficou essa alcinha bem aqui, ó, que a gente vai trabalhar nela no encerramento da carreira. Vou deixar ela assim, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto, então ficou com um ponto baixo e uma corrente, pra dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e bem no mesmo pezinho aqui, eu vou vir novamente e vou fazer agora 2 pontos altos pra cada ponto de base. Então, essa segunda carreira, deixa eu ajustar aqui, olha só. Então, nessa segunda carreira, eu vou ficar com 28 pontos, porque eu vou colocar aumento em todos os pontos altos. Como eu tenho 14 nessa carreira, 14 pontos altos aqui dentro do círculo mágico, que é a nossa primeira carreira, então, nessa segunda volta, eu vou ter 28, já que será 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui no finalzinho aqui, eu volto novamente com vocês, tá? Prontinho, cheguei aqui, tá faltando apenas agora essa correntinha aqui, ó, esse pontinho que a gente fez, aquela laçadinha que a gente passou lá pra trás, e eu coloquei o marcador aqui pra mostrar pra vocês que isso daqui é a cabecinha agora daquelas 3 correntinhas que a gente fez. Então, nesse lugar aqui onde tá o meu alfinete, eu vou tirar e vou colocar 2 pontos altos também, porque ele é uma cabecinha de ponto. Dessa forma aqui, gente, fica imperceptível onde você começa e onde você termina a carreira. Então, fica muito, muito bom. Novamente, alongo aqui a minha alça, venho aqui, ó,
aqui tá aquele ponto baixo e aquela corrente. Eu não vou na corrente, eu vou no primeiro ponto alto, realmente, que eu fiz aqui, aquele ponto alto verdadeiro que eu fiz, e não nesse falso ponto alto. Então, eu venho aqui na cabecinha dele, olha aqui, ó. Aqui tá a correntinha, e aqui, ó, tá a cabeça do meu primeiro ponto alto verdadeiro, tá? Olha só. Então, o que que eu faço? Introduzo a minha agulha de trás pra frente, busco aqui, ó, essa alcinha lá pra trás. Aqui, quando eu puxo, já fica aqui uma alcinha, olha só. Vou ajustar aqui, olha. Tá vendo? Que já fica uma alcinha. Então, eu vou colocar novamente aqui o grampinho pra ficar mais fácil pra você visualizar, tá? Mas você não vai precisar disso daqui não, tá? Mas se você se sentir mais confortável fazendo a primeira vez com essa forma, também não tem problema. Só porque não tem necessidade, tá? Então, aqui, ó, você vai deixar essa argolinha aqui uma altura o suficiente que dê pra você voltar aqui na frente, novamente, no mesmo espaço onde ela tá. Então, você vai buscar o seu fio e vai fazer um ponto baixo e uma corrente pra simular. Deixa eu diminuir o tamanho dessa corrente aqui, ela ficou muito larga. Pra simular um falso ponto alto, tá? Então, isso aqui é um falso ponto alto. Um ponto baixo e uma corrente é um falso ponto alto. O que que eu faço agora? No mesmo espaço aqui, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou colocar mais um ponto alto. Nesse trabalho aqui, todas as vezes que vamos aqui iniciar a nossa carreira, a gente vai iniciar com o nosso aumento, tá? Nessa carreira aqui, a gente colocou 14 pontos altos. Nessa próxima aqui, a gente colocou um aumento para cada ponto de base. Então, eu fiquei com 28 pontos altos. Nessa carreira que a gente vai iniciar aqui agora, eu vou ficar com um total de 48 pontos. Como que eu vou ficar com 48 pontos nessa carreira? A distribuição de pontos será assim, ó. Aqui eu tenho um aumento, são 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço meu fio e aqui, entre um aumento e outro, eu vou colocar um ponto alto. Então, o próximo ponto, eu vou colocar outro aumento. Então, aqui, ó, eu vou mostrar pra você. Olha, entre um aumento e outro, eu tenho aqui, ó, apenas um ponto alto, tá vendo? Apenas um. E assim, eu vou seguir todo o meu trabalho, colocando aumento. Então, aqui eu terminei com aumento, né? Vou colocar um ponto alto. Mais um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E um ponto alto sozinho. Um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E um ponto alto sozinho. Essa será a sequência da nossa carreira. Então, vai ser desse jeito até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, onde tá marcado, eu volto novamente com vocês. Prontinho. Segui aqui o mesmo padrão que eu falei pra vocês, que era um aumento e um ponto alto. E aqui, ó, eu já fiz aqui o meu aumento. E pra você saber se você colocou a quantidade de pontos certinho, aqui, ó, entre um aumento e esse aumento inicial aqui que a gente fez, tem que ter a mesma quantidade de ponto que a gente usou aqui nos intervalos aqui. Se aqui eu usei foi apenas um ponto, então entre esse aumento e esse tem que ter um ponto também. E é exatamente nesse ponto aqui que tá marcado com o nosso alfinete, que é aquela alcinha que a gente fez. Então, aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto. Apenas um. Então, aqui ficou certinho, ó. Um aumento, um ponto alto e um aumento, como todos os outros da nossa volta. Como que eu vou fazer? Novamente, alongo aqui o meu fio, venho aqui, ó, esse primeiro ponto aqui é o ponto baixo e a corrente, e aqui é a cabecinha do meu primeiro ponto alto verdadeiro. Então, introduzo aqui a minha agulha de trás pra frente e volto a fazer novamente. Olha só, aqui, ó, já ficou a alcinha que a gente vai trabalhar, que a gente vai prender esse alfinetinho aqui pra fazer a nossa marcação, pra você entender direitinho. Então, aqui, ó, eu ajusto aqui o meu fio, aqui ele desfiou, ajusto aqui o suficiente pra dar pra passar ele aqui pra frente. Mas antes disso, eu vou colocar aqui o meu alfinete nessa alcinha aqui pra você observar bem, tá bom? Então, essa daqui é a minha alcinha.
Vou voltar aqui no mesmo ponto de base aqui, ó, que eu passei a argolinha pra trás. No mesmo ponto, busco aqui o meu fio lá do novelo e faço um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, sendo que isso daqui é um ponto alto falso, né? Laço meu fio, venho novamente no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, porque a gente sempre vai iniciar a nossa volta, a nossa carreira com o aumento. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui agora, nessa carreira, entre um aumento e outro, eu vou colocar 2 pontos. Quando eu chegar no final da minha carreira, eu vou ter o total de 56 pontos. Então, como será distribuído? Será dessa forma que eu disse para vocês. Entre um intervalo e outro, perdão, entre um aumento e outro, eu vou ter 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Um aumento, 2 pontos altos, cada um em um ponto de base. Laço meu fio e venho novamente e faço mais um aumento aqui. Venho no próximo ponto, coloco um ponto alto sozinho. Próximo ponto, outro ponto alto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo espaço, no mesmo ponto de base. Essa será a nossa sequência. Então, um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Sendo que esses 2 pontos altos é cada um em um ponto de base. Somente os aumentos que é 2 pontos em um único ponto de base, tá bom? Então, eu vou fazer o meu até no finalzinho. E quando chegar nesse pontinho aqui que tá marcado, eu volto novamente com vocês pra gente tá fazendo a nossa última carreira. Fiz aqui a minha carreira, vim finalizar ela aqui com vocês. Então, aqui tem um aumento. E como a gente tá colocando 2 pontos altos entre um aumento e outro, aqui, se você fizer e não ou sobrar ou faltar ponto aqui, faz a recontagem aqui desses pontos, porque você errou em algum lugar, tá? Então, aqui, ó, tem 1 e 2. Então, vai dar certinho. Aqui eu tenho um aumento e aqui a gente iniciou com aumento também. Então, aqui, ó, já dei a laçada, venho aqui no pezinho desse ponto e faço um ponto alto. E o próximo ponto alto será nessa daqui, ó, que a gente marcou. Nessa alcinha aqui, ó. Então, lacei o meu fio, venho aqui, ó. Introduzo a minha agulha, puxo. E aqui eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho certeza que a contagem de ponto ficou certinha. Aqui eu tenho 56 pontos altos, tá? Vamos agora para nossa última volta. Então, novamente, e pela última vez dessa forma, eu vou alongar aqui o meu fio. Aqui é o ponto baixo e a corrente, que é o falso ponto alto. E aqui é a cabecinha do meu verdadeiro ponto alto. Então, aqui eu laço meu fio aqui, ó, e já trago pra trás. Essa alcinha aqui que se forma é a cabecinha aqui desse falso ponto alto. Então, aqui, eu vou ajustar aqui, ó, e já vou colocar aqui novamente o meu alfinete, tá? Aqui, eu venho na cabecinha desse ponto aqui onde eu passei a laçadinha lá pra trás. Volto aqui pela frente, né? E busco, perdão, e busco o meu ponto lá atrás. O meu ponto não, o meu fio lá atrás. Pra fazer aqui um falso ponto alto, que é um ponto baixo e uma corrente. Laço meu fio e venho aqui no mesmo lugar e faço um aumento. Então, aqui eu já iniciei a minha carreira com aumento novamente. Nessa carreira aqui, ó, a gente fez 14 pontos altos. Nessa outra, a gente colocou um aumento para cada ponto de base, a gente ficou com 28 pontos. Na terceira carreira, a gente ficou com um aumento e um ponto alto entre cada aumento, né? Ficando com um total de 42 pontos altos em toda a volta. Já nessa carreira que a gente terminou de fazer aqui, a gente ficou com 56 pontos, porque a gente, entre cada aumento, aqui a gente ficou com 2 pontos altos, né? Então, esse aqui eu fiquei com um ponto alto entre os aumentos, esse aqui 2, e essa próxima será com 3 pontos altos entre cada aumento. Então, aqui eu faço, eu já tinha um aumento aqui, faço 1,
2 e 3. E agora eu coloco outro aumento, ou seja, 2 pontos altos em um único ponto de base. Deixa eu puxar o meu fio aqui, gente. Que às vezes ele enrosca. Então, aqui eu fiz, olha só. Então, aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro. E entre um aumento e outro, eu tenho 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou seguir por toda a minha volta. Então, aqui eu coloco mais 3 pontos altos. Uma sequência, né, de 3 pontos altos. E agora será um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Essa vai ser o padrão para toda a minha volta. Eu vou fazer, quando chegar aqui no meu último aumento, eu volto novamente com vocês. Voltei aqui para terminar essa carreira aqui com vocês. Então, aqui, ó, esse é o meu último aumento. Então, se eu tenho 3 pontos altos entre cada aumento, eu tenho que ter aqui 3 pontos altos. E ó, é o que eu vou ter. Aqui, ó, 1, 2, e o terceiro é onde tá a marcação aqui do meu alfinete. Então, aqui eu venho e faço a sequência de 3 pontos altos. 1, 2, e aqui tá o meu terceiro ponto, que eu vou tirar aqui o meu alfinete pra fazer o ponto alto nele. E agora, pra encerrar essa carreira, já que é só isso daqui que a gente vai fazer, né? Então, eu completei aqui os meus 70 pontos altos, tá? Essa quinta carreira, ela tem 70 pontos altos. Aqui eu vou alongar aqui o meu fio e vou cortar. Prontinho. Cortei, deixa eu puxar aqui. E agora, como que eu vou fazer o acabamento aqui? Vou fazer assim, ó. Vou colocar nessa agulha aqui mesmo, tá? Ela é bem grossa, mas tá bom. Aqui, ó, eu tenho aquele falso ponto alto. Então, é um ponto baixo e uma corrente. Eu não vou trabalhar nessa uma corrente. Eu vou trabalhar no mesmo lugar que se fosse pra gente passar aquela argolinha lá pra trás. Ou seja, na cabecinha do primeiro ponto alto verdadeiro. Aqui, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente também. E olha, vou puxar. Vou puxar, não vou puxar muito assim, ó, porque senão vai ficar repuxado. Então, deixa aí ele normal. Junto aqui, ó, pra que fique normal, tá? E aqui, ó, é o meu último ponto alto que eu fiz. Então, é esse ponto alto aqui, a cabecinha desse último ponto alto aqui, ó, gente. Olha, esse último ponto. Então, eu venho, puxo aqui pra ajustar. E venho aqui dentro, aqui, ó. Venho aqui dentro e introduzo lá pro outro lado, lá pra parte de trás. Então, eu venho com a minha agulha e passo meu fio. Também dá pra fazer com a agulha de crochê, tá, gente? Não, se você não tem aí a sua agulha de tapeceiro, não tem problema. Pode fazer aí com a sua agulha de crochê também. E aqui, ó, ficou dessa forma. Agora, na parte de trás aqui, você caminha aqui com esse ponto, perdão, com esse fio. Você caminha com ele por alguns pontos aí, pra fazer o seu arremate. Então, desse jeito aqui, e eu vou te mostrar como que eu faço. Esse arremate aqui, ó, é do mesmo jeito que eu faço todos os outros. Então, dou mais uma puxadinha aqui. Venho aqui em qualquer pontinho aqui mais próximo, introduzo aqui a minha agulha. E aqui eu vou pegar esse fiozinho, e como ele é fio 6, ele tem 6 cabos. Então, eu separo aqui no meio. Fica 3 cabos para um lado e 3 para o outro. Então, 2 perninhas, né? E eu passo apenas uma aqui por baixo desse ponto que eu coloquei a agulha. E aqui eu vou dar o nozinho. Dá um nozinho aí. Se você não tiver confiança em dar só 2, pode dar 3 nó, não tem problema. E aí, gente, é só cortar. Do mesmo jeito, eu faço com o outro fio também. E olha só como que fica. Aqui eu posso até puxar mais um pouquinho. Você observa, se tiver ficado muito largo, você ajusta. Olha só, agora ficou certinho, ó. Então, ajusta aqui o fio. E aí, você pode arrematar dessa mesma forma. Você passa aqui, ó, a agulha por baixo de um ponto. Abre esse fio aqui. E você vai fazer da mesma forma. Você vai separar aqui uma perninha para um lado, outra para o outro, e vai dar um nozinho e vai cortar do mesmo jeito que a gente fez esse daqui. E a parte da frente fica dessa forma. Olha só, gente, que perfeito que fica. Agora, a gente precisa fazer mais uma peça dessa mesma
seguindo a mesma coisa. Se você tiver dúvida, volta aí o vídeo, faz um do mesmo jeitinho, com a mesma distribuição de pontos, porém você não vai cortar o seu fio igual eu cortei aqui no finalzinho. Você vai deixar ele inteiro, tá? Pra gente vir fazendo a nossa emenda. Então, faça o de vocês aí, eu vou fazer o meu e eu já volto aqui com vocês. Já completei aqui as minhas duas partes da bolsinha e como eu falei pra vocês, eu não cortei esse fio aqui porque a gente vai fazer a emenda da nossa bolsa. Os dois círculos são idênticos com a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de carreiras, tá? E caso você ainda não tenha arrematado o seu anel mágico e também essa parte aqui, se você não tiver arrematado, arremate pra ficar bem certinho, tá? Essa outra parte aqui eu já arrematei também o anel mágico e agora a gente vai fazer a nossa emenda. Como que eu vou fazer a minha emenda? Da mesma forma que eu fechei as outras carreiras, eu vou fechar essa daqui também. Então, esse aqui é o ponto baixo e uma corrente. Esse daqui é a cabecinha do meu ponto alto verdadeiro, né? Vou fechar igual a gente estava fechando antes. Então, eu trago pra trás, ajusto aqui o meu ponto, pra gente tá aí fazendo a união dos nossos dois círculos. Aqui, essa parte aqui, que é a parte avesso, vai ficar virado com a parte avesso daqui também. Então, vai ficar dessa forma aqui. Você vai unir. Qualquer lugar você pode iniciar aí o seu trabalho. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então, ficou assim. Unir avesso com avesso. E agora, a gente vai fazer a nossa união. Como vai ser feito? Aqui, ó, eu vou voltar com o meu fio novamente aqui. Vou passar ele aqui, ó. Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês verem. Pronto, então aqui, ó, vou voltar aqui onde saiu essa alcinha. Olha, pegando aqui as duas alcinhas, parece que meu ponto partiu aqui. Aí, olha só, pegando as duas alcinhas aqui. E venho aqui em qualquer ponto aqui do outro lado e também pego duas alcinhas, olha só. Então, vai ser feito dessa forma, olha. Assim. Aqui eu faço um ponto baixo. Volto novamente aqui, pego duas alcinhas desse círculo e duas alcinhas aqui do outro círculo também. E aqui eu vou fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Então, eu já fiz 2. Eita! 3, né? Laço aqui, ó, pego as duas alcinhas e as duas alcinhas lá do outro lado. Toma bastante cuidado para não pular nenhuma alcinha, porque senão vai ficar falha aí na sua costura, tá? Então, aqui eu vou seguir dessa forma até completar os meus 10 pontos baixos. Vou fazer mais algumas aqui com vocês. Ó, passo de cá e já pego do lado de cá também. E faço até completar os 10 pontos baixos aqui dessa forma. Segui aqui, fazendo da forma que eu mostrei pra vocês, até completar os meus 10 pontos baixos. Então, aqui, ó, esse aqui foi o meu primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui agora, eu vou marcar. Eu aconselho você a marcar aqui também, tá? No 10º ponto baixo. Agora, pra você definir, deixa eu tirar aqui do zoom. Pra você definir aqui o tamanho que vai ficar a boca aqui da sua bolsinha, você vai colocar aí de 4 em 4. Então, conta. Deixa eu fazer aqui com vocês. Aqui pra você ver, ó. Então, aqui, novamente, eu introduzo aqui a minha agulha, busco meu fio, deixa eu puxar o zoom novamente. Prontinho, gente. Pra não ficar dúvida, eu tô puxando esse zoom aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu tô com 4 alcinhas, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Novamente. 1, 2, né? 3 e 4. E você vai seguindo, fazendo novamente. 1, 2. Ai, peraí. 3 e 4. Você vai seguindo dessa forma, contando de 4 em 4, até você ver que ficou aí o tamanho da abertura que você quer aqui, ó.
tem que ser o suficiente que dê para a criança colocar a mãozinha aqui dentro, né? Então, você vai decidir aí qual o tamanho da boca e da sua bolsinha. Então, como eu já falei pra vocês, conta 10 e depois você vai contando de 4 em 4 até dar o tamanho da abertura que você quer. Eu vou fazer aqui a minha e já volto novamente com vocês. Voltando aqui com vocês, já completei aqui a quantidade de pontos que eu acho que fica legal. Então, daqui até aqui, onde a gente marcou, a gente tem 10 pontos, né? Depois fui contando de 4 em 4 e quando chegou aqui no finalzinho, eu vim, voltei, contei todos os pontos baixos aqui a partir da marcação e eu fiquei com 40 pontos baixos. Então, ao todo, para você que quer saber, eu fiz aqui 50 pontos baixos aqui. Aqui, ó, eu fiquei com 20 pontos sem trabalhar, já que essa carreira aqui, ela tem o total de 70 pontos altos, né? Aqui, ó, a última volta. Então, como eu usei 50 pontos baixos, eu fiquei 20 pontos aqui sem trabalhar. Se você achar que essa abertura aqui, ela tá muito grande, você pode aumentar aqui mais 4 pontinhos. Se você acha que não, que foi pequena, você pode aí tá desmanchando aqui mais pontos, né? Sendo que é de 4 em 4, tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou arrematar esse fio. Eu vou fazer aqui, olha só. Aqui eu já tenho um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas aqui pra mim cortar o meu fio. Por que que eu vou cortar? Pra mim fazer o bico, e quando eu vim fazendo o bico, eu já vou partir pro acabamento da boca aqui da nossa bolsinha. Se eu fizer agora, eu tenho que fazer do lado avesso, e isso eu não quero. Não quero fazer aqui, ó, pelo lado avesso. Eu quero que tanto o bico quanto os pontos baixos fiquem do lado direito. Senão fica, os pontos baixos ficam assim do lado avesso e aí aqui eu coloco o meu bico, né? Porque aí eu tenho que virar aqui e eu não quero dessa forma. Então eu prefiro arrematar. Depois a gente faz um arremate legal aqui com essa ponta de fiozinho. Então aqui eu vou tirar, vou dar um nozinho aqui novamente pra gente tá trabalhando aqui o nosso biquinho. Prontinho, gente. Aqui, eu confio aqui na minha agulha já. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Deixa eu puxar o zoom novamente. Prontinho. Então, aqui, ó, é o primeiro ponto baixo que a gente fez pra iniciar aqui toda essa volta aqui de emenda dos 2 círculos, né? Eu vou introduzir aqui a minha agulha, olha só. Peguei aqui as 2 alcinhas do ponto baixo. Aqui eu venho e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiquei assim, ó. Esse pontinho aqui, essa pontinha de fio, eu já vou colocando aqui pra ir escondendo, tá? Mas se você não quiser fazer o arremate depois, também não tem problema. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui um ponto baixo, venho aqui no próximo, então aqui no primeiro eu fiz esse ponto baixíssimo, vou pular esse segundo ponto baixo e vou vir no terceiro e vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base, tá? Pra fazer um lequinho. Então aqui, 2... 3, 4. Se você achar que 5 pontos é muito, você pode colocar apenas 4. Não vai interferir em nada não, tá? Mas o meu eu vou fazer aqui com 5. Então, aqui eu fiquei com um ponto baixíssimo, pulei um ponto de base. No próximo, eu coloquei 5 pontos altos. Vou pular aqui, ó. Puxa bastante aqui pra não ficar escondido. Aqui tem um ponto baixo, eu vou pular ele. Vou vir no próximo e vou colocar aqui a minha agulha e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui vai ficar bem baixo mesmo esse ponto, porque é o ponto baixíssimo, né? E é exatamente isso que eu quero. Sem corrente, laço meu fio, pulo o próximo ponto, venho no seguinte. Olha só, eu vou sempre pular um e vou vir no próximo. E faço novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Vou pular o próximo ponto, venho no seguinte e prendo aqui com o ponto baixíssimo. Por causa desse nozinho aqui vai ficar um pouquinho mais difícil, mas passou. Gente, tem hora que eu tenho que parar, desmanchar o que eu já fiz, porque vizinho fica fazendo barulho, porque eu não tenho estúdio de gravação. Então, às vezes eu tenho que cortar o fio pra poder voltar com vocês novamente, sabe? É difícil. Mas a gente consegue, com força de vontade a gente consegue, né? Aqui eu vou pular o próximo ponto e venho no seguinte e faço aqui mais um leque de 5 pontos altos. Então, olha só.
Então, aqui eu tenho 4, né? Isso, tenho 4, vou colocar mais um. 5. Pulo o próximo ponto, venho no seguinte e prendo aqui com o ponto baixíssimo. Laço meu fio, pulo o próximo ponto, venho no seguinte e coloco mais 5 pontos altos. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no finalzinho aqui. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês pra gente dar sequência. Cheguei aqui no finalzinho e caso você tenha feito na mesma quantidade que o meu, você chegou aqui no finalzinho com 12 biquinhos desse daqui, tá? 12 lequinhos. Aqui, pra mim fechar aqui esse lequinho, aqui me sobrou 1, 2 e 3, né? Sobrou um pontinho a mais aqui, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, vou introduzir a minha agulha aqui por baixo. Vou buscar esse fiozinho aqui pra arrematar, vou trazer ele aqui pra dentro. Cadê o fiozinho, gente? Aqui. Então, eu vou trazer ele aqui pra dentro da bolsinha. Pra facilitar na hora do arremate, dá uma puxadinha. Não sei se vocês estavam vendo, gente. Mas só puxei ele aqui, ó. Ele faz até um barulhinho, sabe? Crack, passando pra dentro. E aí você deixa, tá vendo? Aqui, ó, vai ficar só... ele vai ficar escondidinho, então aqui eu fiquei... Tá dando pra ver só 2 aqui, né? Eu devo ter pulado algum pontinho aqui na hora do bico. Mas não tem problema, não vai dar problema nenhum. Olha só, aqui, ó. É aquele que a gente vai pular. E esse aqui a gente vai prender aqui com o ponto baixíssimo. Deixa eu puxar aqui novamente, gente. Escapou. Então, aqui ficou assim, ó. Olha. Agora, eu já vou aproveitar para dar um acabamento aqui, ó, na parte da boca da nossa bolsinha. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. E aqui, esconder esse fiozinho aqui pra dentro. Aqui eu já venho aqui no primeiro ponto que não tem, que a gente não trabalhou, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, agora, esse acabamento aqui vai ser só uma corrente e um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo. Ó, fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo e uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo e uma corrente. Eita! Eita que tá difícil aí. No próximo, um ponto baixo, perdão, ponto baixíssimo, tá? Vai ser toda a minha parte aqui, ó. Até chegar aqui eu vou fazer do mesmo jeito, volto aqui com vocês para mostrar o efeito que vai ficando. Vai ficando um efeito maravilhoso. Só um ponto baixíssimo e uma correntinha. No próximo ponto, novamente, aqui eu não fiz a corrente, né? Aqui a corrente, um ponto baixíssimo e uma corrente. E assim eu vou fazer por toda essa parte até chegar aqui. Aí a gente volta aqui com vocês. Já fiz aqui até no finalzinho. E, gente, olha só que efeito mais lindo que vai ficando. Quem pensa que só um ponto baixíssimo e uma corrente faz um efeito tão lindo desse jeito aqui? Eu sou apaixonada nesse acabamento. E aí eu fiz até no último ponto que a gente tem aqui, que a gente tinha, né, sem trabalhar. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo e uma corrente. Venho aqui, ó, pro outro lado e já introduzo aqui a minha agulha e faço aqui mais um ponto baixo. Olha só. Perdão, gente, um ponto baixíssimo. Eu tô sempre errando, né? Um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha. Volto aqui, volto não, venho no próximo ponto de base, faço mais um ponto baixíssimo e uma corrente. E assim eu sigo até o finalzinho. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo. E mais uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente até chegar no finalzinho. Lá no finalzinho eu volto novamente com vocês. Trabalhei até no finalzinho aqui da minha carreira. Esse aqui é o meu último ponto alto. Então, eu vou introduzir a minha agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo nele aqui também. E vou vir aqui, ó, do outro lado, no primeiro pontinho baixo que a gente fez. Vou introduzir aqui, que é bem na onde a gente terminou aqui o nosso biquinho, né? E começou a fazer esse acabamento. Vou puxar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Vou alongar um pouquinho o meu fio e já vou cortar. Por que que eu gosto de fazer com duas correntinhas? Porque quando eu faço duas correntes e puxo, assim, ó. Se eu faço só uma corrente e puxo, ele solta. Mas se eu faço
duas correntinhas e puxo, eu puxo bem, olha só, ela fica bem apertadinha aqui, ó, e acabou, gente, não vai desmanchar mais, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer duas correntinhas, mas você pode estar fazendo do jeito que você preferir. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Esse lado aqui é o lado avesso, porque tá do avesso aqui, o bico, né? Então, essa bolsinha, ela tem sim lado avesso e lado direito, e o que define isso é o bico. Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês verem. Então, olha só, dessa forma. E aqui, ó, ou vocês colocam o ímã imantado, ou então vocês colocam aí um botão. Caso não queira colocar nada, não coloca nada, porque o espaço aqui é bem pequeno, né? Mas, se você quer agregar valor aí na sua peça, você pode estar fazendo aí o fechamento com um botãozinho também, que vai ficar lindo. Uma pérola. Olha quanto vai ficar delicado com uma pérola, gente. Vai ficar lindo demais, nossa. Olha só, que gracinha. Então, agora a gente vai fazer aqui a parte do acabamento. Bom, gente, eu vou iniciar aqui com vocês a nossa alça. A parte mais enroladinha é a parte da alça, porque é uma parte comprida, né? E eu vou passar pra vocês uma forma de alça bem bonita e bem estruturada. Mas você pode estar usando aí a alça da sua preferência também. Você vai deixar aqui, ó, um pedaço de fio pra gente fazer a costura. Então, você vai deixar um pedaço de fio assim, tanto no início quanto no final da nossa alça, tá? Então, aqui vai ser o início. Eu tô deixando um pedaço aqui, o suficiente para fazer a costura. E aqui eu já fiz a minha laçadinha inicial. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Tenta não apertar tanto os pontos nessa alça, tá? Porque senão vai ficar mais difícil para você. Então, aqui eu tenho 3 correntinhas na minha agulha, né? Aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Perdão, aqui a primeira, a segunda e a terceira. Eu venho aqui, eu pulo a primeira, venho aqui na segunda, que é bem a correntinha do centro, e busco o meu fio e fico com 2 alcinhas aqui na agulha. Vou aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez e faço a mesma coisa. Volto aqui, busco o fio e fiquei com 3 alcinhas aqui na minha agulha. O que eu vou fazer agora? Eu vou laçar o meu fio, vou tirar as 2 primeiras e vou ficar aqui com 2 alcinhas aqui na agulha. Laço meu fio e tiro as outras 2, finalizando aqui esse ponto. Então, ficou dessa forma. Você vai girar um pouquinho aqui, ó. Vai girar, olha. Ela tá assim, você vai girar ela aqui, ó. E aqui atrás, eu vou pegar aqui a minha tesoura pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu tenho essa alcinha e tenho essa. Você vai trabalhar nessa daqui, ó. Essa daqui não. Você vai trabalhar exatamente nessa daqui, ó. Então, eu vou pegar aqui. Não vou buscar o fio lá atrás, só venho aqui, ó, introduzo aqui a minha agulha e agora sim eu busco o ponto lá atrás. O ponto não, o barbante lá atrás. E fiquei com 2 alcinhas na agulha. Agora eu venho, laço o fio e finalizo o ponto. A partir de agora, tudo vai ser igual, tá? Então, esse foi o nosso início da nossa alça, agora tudo vai ser da mesma forma. Como eu falei pra vocês, tenta não apertar. Se você estiver usando essa agulha, a agulha que você estiver usando, estiver achando que tá sendo muito difícil, coloca uma maior, talvez facilite pra você, tá? Agora, ficou dessa forma, ó. Aqui, se você observar, você vai ver aqui, ó, que tem 2 pontinhos, 2 alcinhas. Você vai introduzir a sua agulha de cima pra baixo e vai pegar e vai ficar assim, ó. Dessa forma. Olha. Você vai girar assim, a hora que você girar, vai ficar pra trás, tá vendo? Olha, sua agulha vai ficar lá atrás. Você vai laçar o seu fio e vai tirar 2 alcinhas da agulha e vai ficar aqui com apenas 2. Olha, aqui você vai fechar o seu ponto. Novamente, você vai ver que já apareceu aqui de novo aquelas 2 alcinhas. Então, isso aqui, gente, vai ser a nossa repetição até o final. Olha só. Introduz a sua agulha de cima para baixo, volta aqui para trás, coloca para trás, para ficar mais fácil para você. E olha, tira aquelas 2 alcinhas, você vai ficar com 2 argolinhas aqui na sua agulha e você vai finalizar o seu ponto. Novamente, já apareceu de novo aqui as 2 alcinhas. Por isso que eu falo pra você não apertar muito, tá? Porque aí facilita bastante pra você. Então, aqui a sua agulha já ficou lá atrás. Você vai buscar o seu ponto, vai tirar aqui, ó, aquelas 2 alcinhas. Aqui o meu fio partiu, gente, tá vendo? Olha só. Então, coloca ele aqui dentro. Agora sim, ele vai passar de boa, olha. Fiquei com 2 alcinhas na agulha e eu finalizo o meu ponto. Ó, as 2 alcinhas aqui novamente. Então, gente, isso aqui é infinito, tá? É infinito, só porque você vai fazer aí a quantidade de
de vezes que você precisar, né? O fio deve ter partido novamente, gente, porque tá duro aqui para passar. Isso, passou, olha só. Então, aqui eu finalizo o meu ponto. Você vai fazer dessa forma, agora pode parecer que tá feio. Só porque não tá não, gente. Quando chegar no final, vocês vão ver que coisa mais linda. Eu tenho uma alça aqui em outra cor, mas eu nem vou mostrar pra vocês, não. Vou mostrar aqui, que eu tô fazendo uma coleção dessa bolsinha, gente. Tá ficando maravilhosa. E aqui, ó, novamente. Então, eu vou fazer mais rapidinho aqui com vocês, pra vocês ir vendo que não é difícil não, tá? E aí eu vou olhar diretamente na minha peça, que aí eu faço mais tranquila. Então, assim, ó, olha. Então, gente, rapidinho também vocês fazem, tá? No início é um pouquinho mais difícil, mas você consegue com toda certeza. Se passar assim, você volta novamente. Olha só, tem que ficar apenas duas, né? E aí, você busca novamente. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, vou fazer essa alça. Eu vou fazer na medida de 1 metro, no máximo 1,10 m. E aí eu volto com vocês, olha só, ela vai ficando durinha, tá vendo? Ela fica bem estruturadinha. Eu vou fazer a minha e já volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou. Voltei aqui com vocês só pra mostrar, olha só, ela tá aqui, ó, menos de uma chave. E, gente, se vocês verem o tanto que já tá fácil pra poder fazer, então é só mesmo o início que é um pouquinho mais demorado. Olha só pra vocês verem, ó, a facilidade. Olha. Olha só. E aí vocês vão fazendo e ela, quando ela estiver bem maior, vai ficar parecendo que ela tá um parafuso. Ela vai, que a gente vai torcendo, né? Pra poder fazer. Então, ela vai ficando torcida. Aí é só você ajeitar ela direitinho pra ela parar de enrolar. E ela vai ficar perfeita. Então, eu vou seguir aqui até completar a medida que eu falei pra vocês, de 1 metro a 1,10 m. E aí eu já volto com vocês pra gente tá continuando a nossa peça. Olha só que lindo que tá ficando, gente. Essa alça é simplesmente maravilhosa. Olha, compensa a gente gastar um pouquinho mais de tempo pra fazer ela, porque ela é perfeita. Bom, gente, aqui eu já atingi o tamanho que eu preciso. E aqui agora eu vou arrematar. Aqui, ó, quando a gente termina de fazer, eu vou fazer mais esse pontinho aqui pra vocês verem. Olha só, quando eu faço esse daqui, ó, e viro, e aqui eu fecho esse fio, aqui eu já posso fazer 2 correntinhas, alongo meu fio, um tamanho que dê aí pra tá fazendo a nossa costura. E aqui eu já vou cortar. Então, olha só. Aqui é só apertar aqui aquelas 2 correntinhas e já tá pronta já pra costurar na nossa bolsinha. Então, aqui, gente, não tem segredo não, tá? Deixa eu tirar do zoom aqui pra vocês verem. Aqui não tem segredo. Aqui vocês vão colocar aqui, ó, em uma pontinha, vai colocar aqui a agulha de tapeceiro, né? E vai costurar aqui. E vai observar bem, pra não ficar torcida a sua alça. E lá na outra ponta, você vai pegar aqui a outra ponta e vai colocar aqui, ó. Na outra extremidade aqui e vai costurar também. A única coisa que você precisa observar é pra ela não ficar torcida, tá? Porque quando a gente vai fazendo, como vai virando a peça, ela vai virando um parafuso, né? Então, você precisa de alinhar ela bem direitinho assim, ó. Pra ela ficar bem retinha, pra você conseguir colocar ela sem ela tá torcida na sua bolsinha. Porque se colocar torcida, depois você vai ter que desmanchar e ter que refazer, né? Então, é só prestar bastante atenção aí na hora da costura. Então, gente, olha só que coisa mais linda que fica essa alça. Nossa, ela fica maravilhosa, né? Olha, tá todo um acabamento e também combina aqui, ó, com o acabamento que a gente fez na nossa boca aqui da bolsinha, né? E o botão magnético, você vai simplesmente colocar ele aqui de um lado, vai costurar, né? E você vai, se você quiser colocar um pinguinho de cola, gente, coloca um pinguinho de cola aqui, ó, onde você vai colar e coloca a cola aqui. Aí, quando você vem e coloca assim, ó, vai ficar o lugar certinho. Depois é só você vir e costurar, que vai ficar bem bacana, tá? É o conselho que eu dou pra vocês aí na hora de pregar esse botão. Eu nem vou pregar esse botão aqui com vocês, gente, porque ele é muito simples. Tá vendo essas argolinhas aqui, ó? Olha só, essas argolinhas aqui é onde você vai fazer o pontinho. Então, não tem segredo, né? É só você fazer essa forma que vai dar super certo. Então, eu vou pregar a minha alça e vou pregar também o meu botão imantado e já volto com vocês pra gente tá fazendo aí os detalhes aqui pra aplicação, que são as flores e as folhinhas, né?
Bom, então eu já peguei aqui o meu fio. Olha só, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu disse que eu ia pegar 2 cabos, né? O do lado de fora e o do lado de dentro. Só porque o de fora, como é um novelo novo, ele tá duro, tá vendo? Então, o que foi que eu fiz? Eu puxei esse daqui o suficiente pra fazer uma bolinha. Olha só. Fiz uma bolinha e vou usar aqui realmente 2 cabos. Mas um já tá enovelado, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, as 2 pontinhas, vou juntar e vou trabalhar aqui com esses 2 fios pra tá fazendo aqui a nossa florzinha. Então, aqui com os meus 2 fios, eu vou tá iniciando aqui com um anel mágico. Antes de iniciar aqui o anel mágico, eu quero mostrar pra vocês, porque eu já adiantei um aqui, né? Fiz na agulha 2,5, que foi a que eu passei pra vocês na lista de material pra gente trabalhar esse fio duplo, né? Porém, essa daqui eu fiz na agulha 3,5, que é essa daqui, ó. E, gente, sinceramente, pra mim, tá do mesmo tamanho. Não alterou nada. Então, você pode fazer aí com a agulha da sua preferência. Tanto a 2,5 quanto a 3,5. Você faz aí, se você achar que no seu ponto deu muita alteração, você faz em uma agulha menor. Se você achar melhor fazer na agulha maior, também não vai fazer diferença. Pelo menos a olho nu aqui, eu não tô achando diferença nenhuma. Então, eu vou iniciar aqui e eu vou usar aqui a agulha 3,5, que fica mais fácil pra mim fazer os pontos, fica mais solto os pontos pra me mostrar pra vocês, tá? Mas se você preferir trabalhar com a 2,5, que foi o que eu passei na lista de material, não tem problema, tá? Pode ser. Aqui eu vou deixar um pedaço de fio um pouquinho maior, pra eu tá fazendo aí a colocação da minha pérola. E aqui eu vou iniciar com o meu anel mágico. Então, introduzo a minha agulha aqui por baixo, busco o fio que tá por cima, e aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. Prontinho, já vou tirar aqui o meu dedo do anel mágico e já vou tá iniciando aqui. Então, aqui, ó, eu vou voltar aqui dentro do meu anel e vou fazer um ponto baixo. Olha, um ponto baixo. E agora, eu vou colocar mais 11 pontos baixos. Então, terá o total de 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Vou totalizar aqui os 12 pontos baixos e já volto aqui com vocês. Completei aqui os meus 12 pontos baixos aqui no meu anel mágico. E agora, eu vou puxar essa ponta de fio. Então, puxei aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, procura aí o seu primeiro ponto baixo. E prende aí com um ponto baixíssimo. Olha só. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Depois a gente vai puxar mais um pouquinho esse anel mágico aqui, esse fiozinho aqui pra fechar melhor. Deixa eu puxar aqui com vocês. Olha só. Então, ficou dessa forma. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui, ó, no mesmo espaço onde eu prendi com ponto baixíssimo. Vou buscar o meu fio lá atrás e vou prender aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto de base, busco o meu fio aqui, ó, e alongo essa laçada. Busco o meu fio novamente e olha só, tiro apenas uma alça. Olha só, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Aqui dentro, no mesmo ponto de base aqui, ó, eu preciso fazer 4 pontos desse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um, porque a gente só tem um, né? Então, alonguei aqui a minha alça, busco o meu fio e tiro 2 argolas. Aqui eu busquei só uma, né? Olha, fiquei dessa forma aqui, ó. Tô com 3 alcinhas na minha agulha. Laço novamente, venho dentro do mesmo ponto de base e faço mais uma vez. Tiro apenas 2 alcinhas. Fiquei aqui com 4 alcinhas na minha agulha. Mais uma vez, eu busco aqui o meu fio no mesmo ponto de base, tiro 2 alcinhas e fico aqui, ó, com 5 alcinhas, contando com as das 3 correntinhas aqui. Então, dentro de um ponto só, eu fiquei com 4 pontos fechados só pela metade. Agora, eu busco o meu fio e vou fazer aqui, ó, vou tirar todo mundo junto. Então, passei e vou fazer uma correntinha para prender todos esses pontos. Agora, eu vou fazer mais 1, 2 e 3 correntes. Deixa eu puxar mais fio aqui. Puxei, subi 3 correntes e agora eu venho no próximo ponto baixo. Então, dá uma puxadinha assim pra você visualizar bem, pra não pular nenhum. E aqui, ó, você vai prender com o ponto baixo. Então, ficou dessa forma. A nossa primeira pétala já tá pronta. Vou subir aqui mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laço meu fio, então eu já tenho uma alcinha na agulha. Venho no próximo ponto de base e aqui eu vou colocar mais 4 pontos
sem fechar. Então, aqui eu subo aqui a minha alcinha, tiro duas e fico com duas na agulha. Novamente, laço meu fio. No mesmo ponto de base, eu coloco mais um meio ponto alto. Laço meu fio, venho novamente e coloco mais meio ponto alto. Olha, um ponto alto sem fechar. Novamente, laço novamente, venho no mesmo ponto de base e tiro apenas duas alcinhas. Sendo que eu fiquei com 5 alcinhas, olha só. 5 laçadas na minha agulha. Laço meu fio e tiro todo mundo junto. E aqui eu coloco uma correntinha para prender esses pontos. Então, ficou dessa forma. Então, faço mais 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto de base, observa se não tá pulando nenhum. E você vai prender aqui com um ponto baixo. Se você quiser fazer o baixíssimo, também não tem problema, tá? Mas eu vou fazer o baixo aqui com vocês. Então, ficou 2 pétalas já prontas. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Então, aqui eu subo 1, 2 e 3 correntes, laço meu fio, venho no próximo ponto baixo e busco o fio e faço um ponto alto sem fechar, laço novamente e aqui eu vou fazer isso por 4 vezes. Então, 2, 3 e 4. Fiquei aqui com 5 alcinhas na minha agulha. Tiro todo mundo junto de uma vez e prendo com a corrente para segurar esses pontos. Faço 1, 2 e 3 e prendo aqui no próximo ponto baixo, observando para não pular nenhum, prendo aqui com um ponto baixo novamente. E assim eu vou fazer por toda a minha carreira. Então, eu vou chegar no final, eu vou ter 6 pétalas. E aí, eu já volto com vocês pra gente terminar junto. Voltei aqui com vocês com as 5 alcinhas aqui na agulha. Tiro todo mundo junto e prendo com uma corrente. E faço mais 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez pra subir as 3 correntinhas. Lembra quando a gente fechou aí os pontos baixos? Você vai buscar o seu fio e vai fazer aí um ponto baixíssimo. Então, fica dessa forma aqui, ó. Olha, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou alongar aqui um pouquinho o meu fio e já vou cortar. Essa florzinha, gente, ela é muito simples e muito lindinha também. Super prática. Então, aqui, ó, eu apertei bastante as 2 correntinhas que eu fiz. Venho aqui, introduzo a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente e busco esse fiozinho lá pra trás. Olha só. Puxei pra cá, ó. Ficou dessa forma. Se você quiser puxar ela um pouquinho mais pra baixo, aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Pra ela ficar mais perto desse fiozinho aqui que tá no centro. Eita, que enganchou, gente. Deixa eu puxar aqui de novo, que até engastalhou aqui minha agulha. Então, aqui, ó. Olha. Pronto. Tá vendo? Olha, puxei aqui, ó, pra ficar mais próximo desse fio aqui, pra gente fazer o nosso arremate. A parte da frente ficou dessa forma aqui, ó. Olha. Ficou desse jeito. É só você arrumar direitinho aí sua florzinha, as pétalas, colocar ela no lugar que vai ficar lindinha desse jeito aqui. Como que eu vou fazer aqui agora? Agora, aqui, ó, você vai dar um nozinho. Essa parte aqui, ó, só 1 minuto. Prontinho, gente, vamos dar sequência aqui. É que eu gravo no celular, então às vezes alguém me liga aqui e eu tô em gravação, né? Então aqui, eu vou pegar aqui o meu fio e vou dar um nozinho aqui nessas 2 pontas, tá? A pontinha que a gente acabou de arrematar com aquele fiozinho do centro, do anel mágico. Então, você vai aí dar um nozinho também. Olha, ficou dessa forma aqui, ok? Então, o fio maior é o que vem do anel mágico. Esse fiozinho aqui, eu vou passar ele pra cima. Então, olha só. Aqui, ó. Olha. Eu vou voltar ele aqui pra cima. Tá vendo? E eu vou pegar a minha pérola pra gente tá passando aqui dentro desse fiozinho aqui, ó. Então, aqui eu já peguei aqui a minha pérola. E aqui tá as 2 pontinhas. Eu vou passar essas 2 pontinhas aqui dentro dessa pérola. Deixa eu passar aqui. As 2 pontinhas passa de boa aqui dentro. Eu vou passar aqui e já volto com vocês, porque aqui, olhando a câmera, eu não vou conseguir. Aqui, gente, consegui passar, ó. Então, é só ter um pouquinho de calma e paciência aqui, vai dar certo.
Aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha novamente, vou vir aqui, ó. Olha, saiu desse lado de cá, então eu venho do outro lado aqui, ó, pra ela não ficar torta, tá? E aí eu vou puxar aqui pra baixo novamente esse fio. E vou aproveitar essa perninha aqui que a gente deixou pra fazer o nosso nozinho aqui, pra amarrar a nossa pérola aqui do lado da frente. Então, observa bem se ela tá centralizada. E aí, você vai fazer o seu nozinho aí também. E esse vai ser o nosso acabamento da nossa... Olha só que lindo que fica, gente. Então, aqui... eu vou fazer aqui o meu nozinho. E ficou dessa forma. Aqui agora, se você quiser dar mais um nozinho de segurança, pode dar 3 nozinhos aí. E pode cortar o seu fio aqui. E a nossa florzinha já está pronta. Eu vou precisar de 2 para esse trabalho. Então, a outra já está pronta aqui, ó. Eu já tô com as 2 florzinhas prontas. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a nossa folhinha. Eu vou usar uma folhinha dessa daqui. Mas, como ela é mesclada, ela é ruim de visualizar. Então, eu vou usar essa verde aqui, que é numa cor única. Ela não é mesclada, né? E do mesmo jeito, eu fiz uma bolinha aqui. E tenho aqui a outra ponta, que é só eu achar a ponta aqui pra mostrar pra vocês. Eita, pronto. Olha só. E aqui eu vou unir os 2 fios aqui pra tá fazendo a nossa folhinha. Então, vamos lá fazer a nossa folhinha então, né? Aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. Também vou usar a agulha 3,5, tá? Mas se você quiser usar a 2,5, não tem problema, tá, gente? Vou fazer aqui um cordãozinho com 8 correntinhas. Isso aqui é a nossa mini folha. Então, aqui, ó, vou puxar e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, fiquei aqui com 8 correntinhas. Laço meu fio, vou contar 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, você vai introduzir a sua agulha e vai buscar e fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com as 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto e mais um ponto alto. No ponto de corrente seguinte, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com a sequência de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez pra virar, né? Vou laçar o meu fio. Na próxima corrente aqui, eu vou colocar um meio ponto alto. Então, eu laço o fio, busco e aqui eu tiro todo mundo junto. Olha, tirei todo mundo junto. Vai ficar dessa forma. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto baixo. Eita. Pronto, coloquei um ponto baixo. Nessa última correntinha que a gente fez aqui, ó. No caso, foi a primeira, né? Mas essa última corrente, eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, aqui... Ei, gente! 3 pontos baixos. Então, já coloquei o primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto. Coloquei 3 pontos baixos aqui. Agora, deixa eu puxar mais fio aqui, gente. Agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa que a gente fez do outro lado. No ponto de corrente seguinte, eu vou colocar aqui, ó, olha, no próximo ponto aqui, eu vou colocar um ponto baixo. E aí, você já vai caminhando com essa ponta de fio aqui, já vai caminhando com ela pra esconder. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo. No próximo ponto, você vai fazer aqui, ó, meio ponto alto. Então, eu laço aqui, busco o meu fio e aqui eu tiro todo mundo junto. Certinho? Aqui agora eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, será uma sequência de 2 pontos altos, né? E agora, para encerrar, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. E vou vir aqui, ó, no pezinho daquelas correntinhas que a gente fez para virar. Bem no pezinho da correntinha mais de baixo. E vou buscar aqui fazer um ponto baixíssimo. Pronto, ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou alongar um pouquinho aqui o meu fio e já vou cortar. E aqui eu só vou puxar pra apertar essas correntinhas pra travar. Então, eu vou falar pra vocês novamente o que a gente fez. A gente fez 8 correntinhas, voltou na 4ª corrente, prendeu com um ponto alto, né? Na 4ª corrente. Depois a gente fez
A gente ficou com as 3 correntinhas viradas e um ponto alto. Depois a gente colocou mais um ponto alto. Então, ficou no total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente fez pra virar. Fizemos um meio ponto alto, um ponto baixo e para essa viradinha aqui a gente fez 3 pontos baixos. Do outro lado a gente voltou a repetir. Então colocou mais um ponto baixo, um ponto meio alto, 2 pontos altos, um para cada corrente e fizemos 3 correntinhas e prendemos aqui com um ponto baixíssimo e arrematamos aqui o nosso fio. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, essa pontinha aqui para trás. E se você quiser, não é obrigatório, você pode aí tá fazendo aqui, ó, a amarração desses fios. Mas se você não quiser, não tem problema também. Toma cuidado para você não puxar muito esses 2 fios que tá vindo do centro, esses que a gente fez pra arrematar o fiozinho inicial, porque senão a sua florzinha ela vai ficar bem repuxada, tá? Então, gente, essa vai ser a nossa folhinha. É uma mini folha, né, na verdade. Aqui eu vou cortar. E, na verdade, eu já tenho as minhas folhinhas prontas. As que eu realmente vou estar usando, que são essas daqui, ó. Olha. Então, ficou dessa forma. Essa linha mesclada, ela é um pouco mais difícil de visualizar. Por isso, eu gravei nessa daqui, apesar que ela também é escura. Mas depois que eu terminei, eu ainda falei pra vocês, né? Os pontos que a gente usou. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Agora sim, eu vou fazer a nossa colagem. Já costurei aqui a alça da minha bolsa e também já preguei o fecho. Então, olha só. Então, ele fecha certinho, olha só. E ficou dessa forma. Agora, o que tá faltando é só mesmo a colagem. Então, você vai posicionar aí da forma que você deseja. Eu quero ela mais ou menos assim. Um pouquinho mais pra baixo. Mas você vai colocar aí da forma que você achar melhor. Então, eu acho que eu quero a minha assim. Então, agora, é só eu passar essa cola aqui, ó. Cola líquida de silicone. Você pode estar usando aí a marca da sua preferência, tá? Então, eu vou estar colando. Como que eu faço essa colagem? Eu pego uma folhinha aqui, ó, com ela posicionada lá, do jeito que eu quero. E aqui eu vou passar a cola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, eu passo a cola em volta dela e passo também no centro. Então, não precisa passar cola demais, mas também não pode passar pouca cola, senão corre o risco de soltar, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar lá por baixo, na onde ela tava posicionada, mais ou menos do jeito que ela tava. E aqui eu vou pressionar ela pra cola aderir ao barbante lá embaixo, tá? Então, feito isso daqui, eu vou pegar essa florzinha aqui. E vou passar também nela. Aqui eu passo no centro. Passo no centro e passo aqui, ó, nas pétalas. Contorno toda a pétala aqui, ó. Minha cola tá um pouco grossa, além do limite, né? Porque a cola de silicone, ela não é muito fluida. Mas aqui, ó, eu tento encaixar aqui uma pétala com a outra, tá vendo? E aqui você vai colar por cima dessa folhinha que a gente acabou de colar. Então, você pressiona bastante pra ela realmente aderir lá embaixo. A folhinha, dá mais uma apertadinha aqui. Do mesmo jeito, eu vou colar essa daqui e a folhinha. Então, eu colo primeiro a folhinha. Sempre eu colo as partes que ficam por baixo primeiro, tá? Depois, você cola a parte que vai ficar por cima. Aqui, coloquei a cola. Agora, vou colocar aqui. Segurar bem na beiradinha. Olha só, que coisa mais graciosa. Agora sim, eu vou colar essa última florzinha pra ela encaixar direitinho aqui também, tá? Então, eu vou colar aqui. Novamente. Passo aqui em todas as pétalas, pra ela não correr o risco de soltar. Depois, se você quiser fazer uma revisão aí, depois que você colar tudo, pra ver... Olha, coloquei aqui de uma forma que encaixa aqui, ó. E agora eu vou pressionar aqui novamente. Eu gosto, depois que eu já colei, igual aqui o caso, eu gosto de colocar um peso aqui em cima, tá? Eu tenho essas placas aqui, ó, de mármore. Eu peguei uma vez na porta de uma marmoraria, que eles haviam descartado várias dessa daqui. Eu peguei duas, peguei essa daqui, ó. E eu sempre uso em cima das minhas colagens,
pra colar bem, tá? Quando você vê assim, passado uns 10 minutos, 15 minutos, você vem, abre a sua bolsa. Nesse caso aqui, eu acredito que não vai passar pra baixo. Mas quando é um modelinho mais vazado, isso vale pra você que tá iniciando aí no crochê, sempre é bom você passar a mão aqui, ou até você coloca uma sacolinha aqui dentro pra não passar aqui, ó, não colar essa parte aqui, ó, nessa, tá? Porque senão a cola pode descer e fazer aí colar, então a sua bolsa vai abrir só até aqui. Então, toma cuidado. Nesse caso aqui, não ultrapassou. Eu coloquei a mão lá embaixo, não tá nem molhada a parte de baixo, não. Mas, caso você coloque mais cola, ou essa parte que você tá fazendo aqui, qualquer coisa, ou um caminho de mesa que você for fazer, for mais vazado, eu recomendo você colocar, sim, um plástico, uma sacolinha aqui na parte de dentro. E aí você observa, né? E aí, quando você tirar, você vai ver que o papel lá de baixo, o plástico lá de baixo tá molhado. Então, se você tivesse deixado, teria colado as duas partes, né? Mas nesse caso aqui, não aconteceu isso. E a minha bolsinha tá pronta, gente. Olha só que fofura, gente. Deu até vontade de ter uma menina agora. Mas olha só, que lindeza. Então, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Se tiver gostado, gente, deixa aí seu joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho pra todas as notificações. E eu vou te esperar no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão no coração de vocês. Deixa aqui abaixo pra mim pelo menos um coraçãozinho, tá bom? Que assim eu vou saber que você ficou até o final. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Deus abençoe.